Bom dia, um abençoado dia envolvendo o nosso coração, envolvendo as nossas esperanças, as nossas expectativas individuais e no coletivo, no nosso relacionamento. O tema da live de hoje é uma proposta ousada, profunda, que pretende trazer uma perspectiva nova, não para ajustarmos um casamento aos pedaços, não para corrigirmos ou remendarmos algo no indivíduo e na relação aos poucos, de acordo com a conveniência de cada momento, mas sim uma reconstrução, um refazimento que se permite como indivíduo e como casal trazer ao mundo, aos nossos olhos, à nossa vivência do dia a dia, um relacionamento sempre novo. Então, faça hoje um casamento novo. Esse é o meu convite para você através da live de hoje. Nós precisamos entender o que significa um casamento, o que representa isso na nossa vida de uma forma muito prática. O casamento pode ser, pela perspectiva de alguns, o ato ou o evento de casar-se. É o dia da festa, é o ato de casar-se, independentemente de ser na igreja ou não, ser documentado no cartório ou não. Para muitas pessoas, casamento se resume a aquele ato de unir-se a alguém. Está vinculado àquele momento, àquele evento, àquela circunstância. Para outros, numa segunda opção, o casamento se resume ao contrato ou registro. Ou seja, é aquilo que está ali delimitado no cartório ou em um contrato pré-nupcial, em que você resume e delimita o seu casamento de acordo com aquilo que ficou combinado, aquilo que a lei determina, e enquanto vocês estiverem sob a orientação da lei e com aquelas definições ali, então vocês estão casados e isso é o casamento. Uma outra perspectiva de casamento é o casamento como relação, interação entre os indivíduos. Esse é o modelo, a perspectiva sobre a qual eu quero trazer você. Porque para mim, o ato ou o evento é importante, mas está absorvido, compreendido numa coisa maior que verdadeiramente é o casamento. Assim também o contrato ou registro, porque nós sabemos, apesar de eu não entender como a melhor opção, que existem pessoas que não têm uma formalização no seu casamento, não tem um contrato, não tem um registro no cartório de registro civil, mas de verdade vivem uma relação e uma interação muito própria dos casais, numa relação séria, profunda e duradoura, como deve ser o casamento. Então, sobre a perspectiva dessa terceira opção, do casamento como relação, como interação entre dois indivíduos, emocional, psicológica, até mesmo espiritual, afetiva e corporal, é que nós iremos tratar a nossa reflexão de hoje. Para isso, eu preciso que você compreenda que, sendo uma relação e a interação entre indivíduos num ambiente, num momento, o casamento nunca está feito. Ponha isso na sua cabeça. O seu casamento, ele não está pronto, ele não está resolvido, ele não está feito. O casamento segue aquela compreensão do conceito de perfeito. Perfeito é algo além do que já está feito. Perfeito, inclusive na perspectiva das mensagens, das lições de Jesus, é aquilo que você pode além do que você já fez. É o que está adiante daquilo que você já realizou. Então, a sua relação, denominada casamento, com a sua esposa ou seu esposo, ela merece essa compreensão de que não está pronta e resolvida, não está feita, mas é perfeita quando você a todo momento renova
ela leva a um passo adiante, nunca para, nunca se acomoda naquilo que vocês já têm. Agora imagina eu fazendo esse convite para uma enormidade de pessoas que estão vivendo um casamento que está descendo. E eu dizendo que ele não deve manter-se estável e sim subindo. É uma proposta ousada. Principalmente quando eu olho para você e digo, você, indivíduo, é o 50% que pode fazer o 100% na sua relação. E você já está vivendo uma relação em que imagina que já fez o máximo, não está conseguindo fazer as mudanças que precisaria para que essa relação se transformasse em uma relação melhor. Mas você pode, eu acredito, e preciso fazer que você acredite. Então, nós devemos transformar o nosso relacionamento para melhor, sempre além daquilo que já está feito e já realizamos junto com o nosso cônjuge, esposo ou esposa. Independentemente se esteja muito ruim, a partir do momento em que você tem essa compreensão, você configura a sua mente, você desce essa configuração para o coração, o que nós chamamos de mindset, heartset, para que você consiga de verdade fazer isso na prática. Para isso, nós seguimos a nossa reflexão considerando que existem mudanças no ambiente o tempo todo, mudanças no indivíduo que interferem na relação. Então, nós nos envelhecemos, nós temos filhos, nós temos modificações na finança do casal, talvez um desemprego, uma mudança de trabalho, uma mudança de cidade nessa mudança ambiental. Quando vem os filhos, isso interfere muito significativamente na família e no casal propriamente dito. Nós temos mudança no nosso corpo envelhece, o nosso corpo machuca, nós passamos por um acidente, temos algum tipo de limitação. E nós passamos juntos ou individualmente por experiências ruins, experiências difíceis que fazem com que esse relacionamento sofra algum tipo de interferência negativa e muitas vezes também por experiências positivas, interferências positivas na nossa relação. O meu convite é para que, independentemente de tudo isso que se altera na perspectiva externa, e até mesmo na perspectiva interna de cada indivíduo, no seu psicológico, nos seus problemas pessoais, na sua saúde física e mental, que nós estabeleçamos um princípio. O casamento não morre, o casamento não cai. Frederico, você está dizendo da indissolubilidade do casamento? Não estou falando aqui da indissolubilidade do casamento como uma regra, um dogma religioso, ou de qualquer outra forma. Eu estou dizendo para que você estabeleça um princípio que faça sentido para você, de que você casou para que o casamento não morra, para que o casamento não caia, e ele sim continue planando e subindo, sempre o tanto quanto mais possível. Esse é o meu convite. Então, se você está passando por mudanças, desde o dia em que você se casou, em que essas mudanças no indivíduo e no ambiente, seja o filho, uma mudança de cidade, uma mudança de profissão, o aumento ou a diminuição da renda do casal, ou as dificuldades com o corpo físico que vai envelhecendo ou passou por algum trauma, ou as experiências ruins do indivíduo ou do casal que tem os seus traumas, tem os seus desafios que foram mais difíceis e deixam marcas na relação, brigas, discussões, atritos, desajustes que deixaram alguma marca entre vocês. Independentemente de todas essas circunstâncias que causaram alguma mudança no relacionamento, se esta é uma relação e uma interação durável no tempo, ela precisa ser vista sob a perspectiva de hoje e estabelecendo-se um princípio de que o casamento, independentemente do que acontecer, não cai e não morre. Isso dentro de uma perspectiva que respeite o seu modo de ver e o seu limite pessoal e individual. E não uma regra imposta, um dogma, seja religioso ou de qualquer outro tipo de dogma ou princípio que se
que se imponha sobre nós. O que eu quero deixar claro é isso, é que não se imponha sobre você, que seja um princípio que nasça com você, por você e de você. E se você entende que isso faz sentido, então estabelecendo esse princípio de que independentemente de qualquer circunstância, o casamento não morre, não cai, então ele precisa se atualizar e melhorar, crescer, avançar dia a dia. Para que e como você vai fazer isso? Você precisa revisar as circunstâncias e reconsiderar tudo. Olhe para o seu cônjuge, vamos ser muito práticos. Olhe para o seu cônjuge e reconsidere-o. Olhe para todas as circunstâncias e revise-as. Onde você está, como vocês estão, quais são as condições financeiras, as condições de ambiente, as condições parentais, as condições físicas de saúde e mentais de cada um de vocês. Reconsidere tudo isso para manter o casamento de pé. Reconsidere tudo isso para que o casamento saia disso melhor do que era. Reconsidere e revise tudo que você está passando. Ah, mas a briga de ontem, a dormida no sofá, o fulano que está emburrando demais, a perda de um ente querido, a confusão financeira que nós estamos vivendo, ou o problema físico que afetou a sexualidade, a potência, a impotência, a capacidade física, sexual de um ou de outro, não importa. Qualquer problema externo, ambiental e circunstancial que vocês estejam vivendo, que sejam reconsiderados e revisados para que mantenham o casamento de pé. Parece estranho porque quase tudo isso que eu disse são coisas que querem passar a rasteira e derrubar o casamento, né? A briga de ontem quer derrubar o casamento. A insatisfação sua de ontem quer derrubar o casamento. A irritabilidade do outro ontem, quando chegou em casa, ela quer derrubar o casamento. E o meu convite é para que você reconsidere todas elas sob um princípio de que o casamento não cai, o casamento não morre e ele vai ficar de pé e sempre melhor. Se você trouxer isso para dentro de você, mesmo respeitando os seus limites, que não vai aguentar tudo, aceitar qualquer coisa, independentemente do que for, você terá uma força, uma fortaleza para entrar num diálogo com o seu cônjuge, demonstrando que você está tão dentro que ele também vai colocar as suas fichas. Preste bem atenção em que eu trouxe toda a reflexão da live até chegar nesse ponto. Existe uma sementinha que eu estou plantando no seu coração hoje, que se chama uma nova configuração mental que influencia uma nova configuração emocional, para que você estabeleça que em qualquer circunstância o casamento está de pé. E se você coloca essa ficha de uma maneira sincera, de uma maneira forte, presente e de verdade intensa, o outro coloca as suas fichas também. Eu vou fazer um parênteses aqui. É muito comum na relação hoje nós termos relações doentias, problemáticas, falhas e de verdade precárias, quase o tempo todo vai, não vai, separa, não separa, todo dia uma ameaça de divórcio porque não aguenta mais, muitas das vezes porque ela vem de um histórico diário, uma rotina constante ao longo dos anos de alguém que não depositou de verdade todas as suas fichas, que entrou com um pé, não entrou com os dois. Entra de cabeça. Ah, Rodrigo, mas eu já estou num relacionamento de 10 anos e, enfim, tá uma porcaria, né? Eu já estou desistindo, eu já estou desanimada, o outro está acomodado e a gente só olha para o outro e fala, até que dia que isso vai durar? Vale ainda para nós? Claro que vale. Eu não estou falando para gente que acabou de casar agora. Não é o meu público, não é quem me ouve. Quem me ouve são pessoas que estão vivendo um casamento assim como eu, há quase 10 anos. Eu já vivo há 10, mais de 10, 20 anos, tem filhos assim como eu. Então é para você mesmo que eu estou dizendo. Acredite, entre de cabeça, coloque a cabeça, o peito, o sexo, entra com o seu genésico
Lá, coloca as duas pernas, os dois pés, vai com tudo. Não pula na piscina do casamento hoje, no seu casamento, tá? Eu não tô falando de quem tá casando agora, eu tô falando no seu casamento velhinho aí, ó, cansadinho, aborrecido, irritado, já ranzinza. É o seu casamento. Não entre nele hoje. Você tem todos os dias um casamento novo, num dia novo que começa. Não entre nele hoje com um pezinho. Entre com tudo. Num jogo de pessoas grandes, quando um coloca tudo, o outro morre de vontade de colocar tudo também. Compreende o que eu estou dizendo? Eu vou dar um exemplo aqui que é muito prático e, enfim, se você concorda ou não. A partir do momento que eu escrevo um livro, 7 tempos de um homem à prova de divórcio, e coloco o meu rosto, eu coloquei todas as minhas fichas, porque tudo que eu falo todos os dias e vivencio hoje, a capa do meu livro, que é o único ainda que eu escrevi, está dizendo que eu e a minha esposa somos à prova de divórcio. O que que ela pensa quando olha nisso? Esses dias ela brincou comigo e disse assim: você tá na minha mão, hein? Porque se eu divorciar de você, você vai ser desmascarado. Eu entendi a brincadeira dela, só que ela não entendeu que eu pensei nisso muito antes dela. Quando eu resolvi colocar o meu rosto ali, quando eu resolvi falar sobre isso, quando eu resolvi me dispor a trabalhar sobre isso todos os dias com o meu casamento colocado ali como referência, a minha vida pessoal, eu já estabeleci que eu estou com todas as fichas, eu coloquei tudo a risco. Está nas mãos dela, minha e da relação, dos três, a capacidade de simplesmente me puxar o tapete por completo e me desmascarar como não sendo o homem à prova de divórcio. Mas quando você tem tudo a perder e tudo a ganhar, você tende a entrar de verdade com tudo e fazer acontecer. É sobre isso. O mindset influenciando o heartset seu hoje para essa live é justamente isso. Acredite que o seu casamento, sobre qualquer circunstância, ele fica de pé. Coloque todas as fichas. Reconsidere todas as circunstâncias para que elas converjam no seu casamento funcionando. Como, Frederico, que eu vou fazer isso? Me dá uma dica prática. Eu vou retomar uma ferramenta que a gente já falou há umas 3, 4 lives atrás, que é o diálogo. Ah, mas isso é muito clichê, muito comum. Calme lá. Você precisa de um diálogo, não como você está acostumado a achar. É um diálogo que funciona, fica 2 horas ali batendo um papo, não brigou, conversou coisas em geral e resolveu algumas coisas do casal. Isso não sustenta um casamento no meio da tormenta. Isso não sustenta uma eventual traição. Isso não evita traição. Isso não evita que os filhos sejam um problema que vai respingar nos pais, porque apesar enfim, dessa diferenciação que eu procuro fazer entre os filhos e o casal, quando um filho é problemático, porque a educação conflituosa, sem um diálogo adequado dos pais, começa a dar problema, vai respingar no casamento. Uma mãe que está preocupada com um filho drogado, com algum outro tipo de problema criminal ou desajustado, ela não tem como dar carinho, atenção para o esposo. Ou o pai também da mesma forma. E o que, que vai acontecer? O casamento vai estragar. Se você tem um filho problemático, você pode olhar para o pai ou para a mãe e ver o casamento está estragado. Dificilmente vocês conseguem, ou a gente consegue se fortalecer numa circunstância dessa com os filhos. Porque é muito grave, é uma tempestade, a gente se perde no meio disso. Então é importante que nós sejamos mais preventivos, que nós sejamos mais sistêmicos e orgânicos no nosso diálogo, que aprofunda e encontra o coração do outro, identifica o que ele está passando antes que ele passe. Sabe quando você olha para alguém e fala assim, parece que você está meio branco, meio passando mal, eu estou com medo de você desmaiar. Você vai lá, já segura a pessoa e acolhe. Ou você fica olhando com uma cara de paisagem, deixando até que ela tropece, cai e bata a cabeça no meio-fio, porque você sabia que ela estava tendo um branco, vamos dizer, ia desmaiar, estava sentindo fraqueza e você esperou para vir acontecer. O diálogo profundo no relacionamento é essa oportunidade que você tem de buscar as bases do indivíduo e da relação todos os dias com esse aprofundamento.
Converse sobre coisas que de verdade modifiquem a estrutura da relação. Você pega um problema financeiro e não trata ele brigando na superficialidade. Você fala assim, por que nós estamos passando por esse problema financeiro? Ou como esse problema financeiro está afetando o nosso emocional e a nossa saúde como um todo. É ir um pouco mais abaixo. Ah, mas nós estamos tendo conflitos demais com os filhos. Você acha de um jeito, eu acho de outro. Nós estamos batendo cabeça em tudo que nós vamos falar e decidir com os filhos. Busque entender o que está havendo entre nós que está influenciando negativamente a nossa tratativa, a nossa educação com o filho. O que você pensa, o que eu penso, quais são os seus princípios educativos, para que a gente trabalhe na base. Uma outra questão olha, havendo uma apatia sexual, um desinteresse no afeto, no carinho. Um está querendo, o outro não está querendo, os dois não estão querendo. Por que isso está acontecendo? Pode ser uma reminiscência de relacionamento anterior, pode ser uma questão relacionada à educação que teve dos pais, pode ser algum trauma em relação à própria relação sexual em algum momento ali no começo, no meio, ou após o filho, antes do filho, alguma coisa. Precisa aprofundar. O que acontece é que os relacionamentos estão se deteriorando e acabando. Por quê? Porque teve uma mudança financeira, porque a gente mudou de cidade, porque a gente teve um segundo filho, porque houve uma traição, porque alguém está apático, porque não está tendo tempo um para o outro. Tudo isso são sintomas, condições que nós podemos, segundo o convite que eu fiz, que é o ponto central da live de hoje, e eu vou repetir, se nós tratarmos tudo isso como situações que podem ser revisadas e consideradas para convergirem no que realmente a gente não abre mão, que é um casamento que não cai, um casamento que não morre, um casamento que vai ficar de pé. Se o seu cônjuge olhar para você e diante do dia mais difícil que vocês tiverem, numa briga, numa discussão sobre qualquer assunto que for, ele olhar e falar assim, eu estou vendo nos seus olhos que você não vai desistir. Eu estou vendo nos seus olhos que as suas atitudes, a sua briga, o que você está fazendo e sapateando aí, é no sentido de fazer esse casamento manter-se de pé e não morrer. Se o seu cônjuge conseguir enxergar isso no seu olho, ele também vai manter as fichas dele em cima da mesa e vocês vão ter um relacionamento melhor. Então, dê espaço para um casamento novo, revisando as outras coisas. Tem gente, e eu vou encerrar com essa treta aqui. Tem gente que bate o olho e fala assim, ó, se não der certo no meu casamento, eu volto para casa dos meus pais. Se a minha esposa não concorda comigo, eu vou lá buscar um reconhecimento com a minha mãe, com o meu pai, porque eles sabem o que eu estou sentindo. Se a minha relação está difícil, eu vou passar um final de semana com meus pais. Olha só o que significa nós reconsiderarmos a relação a dois, o casamento, para manter de pé alguma coisa do lado de fora. O que eu estou convidando é exatamente o contrário. Reconsidere as coisas todas do passado, as coisas de fora, qualquer circunstância fora ou dentro da relação, para que permaneça de pé e não seja reconsiderada a relação. A relação fica, o resto muda. Muda a educação que você teve. O meu livro, 7 Tempos de um Homem à Prova de Divórcio, é para mulheres e homens que têm coragem de revisar a sua educação e dizer assim, eu vou me revestir de noivo e noiva de novo para um casamento limpo. De todos os traumas, de todas as coisas que eu vinha trazendo ao longo da minha vida, que aconteceram, que não fazem sentido para uma relação a dois, séria, profunda e duradoura como o casamento. É sobre isso, é sobre reconsiderar tudo, para não ter que reconsiderar o casamento. Se ele está uma porcaria e não tem mais remendo, dependendo da toxicidade ou da abusividade que existe na relação, fazer o quê? Reconsidere-a. Mas se você ainda acredita que existe uma chama de sentimento, existe uma boa fé, existe um interesse de um ou de vocês dois, eu espero que comece por você, que está aqui me assistindo, você é o 50% que pode mudar os 100% dessa relação. E não demora muito.
Existem mudanças que estão sendo percebidas nesse mindset, heartset, que em prazo de uma semana você começa a ver uma diferença na relação. Elas são sustentáveis? Se você sustentar a sua disciplina em mudar essa configuração sua mental na prática do dia a dia ali. Se você gostou dessa live, se ela fez sentido para você e você entendeu que é preciso você de verdade se sentir à vontade para colocar na mesa todas as fichas e o outro enxergar que você não está a qualquer momento reconsiderando a relação, então compartilhe ela com o seu cônjuge ou compartilhe ela com alguém que você ama, esteja precisando, passando por dificuldades. Lembre-se, reconsidere tudo para não ter que reconsiderar o casamento. Isso abre espaço para que você atualize sempre o seu casamento, estando ele sempre novo, apesar das coisas que vão mudando tudo na vida de vocês. Um beijo, um ótimo dia e até amanhã, neste mesmo horário. Fiquem com Deus.